Assim diz o Senhor, Marcos 14:43. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisso, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhe disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam, mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que esse momento tão importante na história, na sua vida, entendê-lo hoje, de que nos faça amar mais o Senhor e servi-lo com todo o nosso coração. Por isso, Espírito Santo, rogamos o teu agir, em nome de Jesus. Amém. Nós oramos, nós cantamos que o Espírito Santo enchesse a nossa vida, não é mesmo? Esse é o momento, porque qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Portanto, muita atenção nesse momento, não saia durante a exposição. Mas eu quero perguntar para você se você já foi vítima de alguma injustiça. Se você já foi injustiçado e você ficou muito chateado com isso. Qual o sentimento, de sofrer uma injustiça? Qual o sentimento de ser acusado de alguma coisa que você não fez? É muito ruim para nós. Eu escutei uma história de um pastor e disse que ele estava saindo do culto com a sua família e naquele dia foi roubado um carro semelhante ao dele. E ele estava no seu carro e a polícia o abordou pensando que ele era o ladrão. E ele, no desespero, na ansiedade do momento, disse que ele tentou fugir. E o que a polícia pensou? Esse é o ladrão. E diz que eles bateram muito nele, o algemaram, colocaram ele no chão, porque ele tentou, nervoso, tentou revidar. E daí só depois para descobrir que foi uma injustiça, que ele não era o culpado. Imagina o sentimento desse homem: apanhar, ser acusado de um crime que ele não cometeu. Que injustiça! Mas aqui, meus irmãos, nós estamos diante de um texto aonde ocorreu a maior injustiça do mundo. Porque nós estamos vendo aqui que essa história que aconteceu com esse pastor, agora, guardadas as devidas proporções, estão acontecendo com Jesus. Alguns homens agora vêm com porretes, com espadas, e diz que eles prendem Jesus. Jesus saiu dali, hoje seria algemado. Nós vemos então, a Bíblia vai nos dizer hoje que Jesus começa a se entregar por nós. Jesus começa a se entregar por nós. É quinta-feira. No dia seguinte, Jesus, ele morreria naquela cruz, mas agora ele começa a se entregar por nós. A oração de Jesus no Getsêmani foi respondida. Vocês lembram a oração de Jesus da semana passada? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade. Jesus orou para que a vontade de Deus fosse feita, e a oração de Jesus foi respondida. A vontade de Deus é que Jesus fosse preso, maltratado, morto naquela cruz, pelos nossos pecados. Meus irmãos, mas aqui nós vemos, como nosso primeiro ponto, a humilhação de Jesus. Hoje nós tivemos uma aula na EBD onde tratou dos estados de Jesus. Jesus, ele foi humilhado como ninguém nesse mundo, porque ele fez a maior renúncia que um homem poderia fazer, porque é o homem que estava na posição mais alta,
o Filho de Deus, ele começa a ser humilhado, a descer de posição, digamos assim, ao se tornar um bebê, precisando ser cuidado por uma mãe. E agora o Rei desse mundo, o Príncipe da Paz, o Filho de Deus, está agora sendo humilhado pelos homens, pelos pecadores. O versículo 43 diz que os homens agora estão ali com espadas e porretes. Foram enviados pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Diz os comentaristas que os que estavam com porretes provavelmente eram a guarda do templo, os soldados que guardavam o templo, e os que estavam com espadas eram soldados romanos. Trazendo para nós seria a guarda municipal e a polícia militar. Estava todo mundo ali. Versículo 46 diz, meus irmãos, que eles agarram e eles prendem Jesus. Versículo 44 também diz isso, eles prendem Jesus para que ele não fuja. E Jesus, ele argumenta para eles, no versículo 49, por que vocês estão fazendo isso comigo? Todos os dias eu estava no templo, eu estava ensinando, por que vocês não me prenderam antes? Por que tantas armas? Por que tanto porrete? E Jesus responde para eles, meus irmãos, que é para que se cumprisse a Escritura. Aqui nós estamos vendo as criaturas humilhando o Criador, as criaturas prendendo o Criador. Você pode imaginar que absurdo que está acontecendo aqui, meus irmãos? O Criador dos homens sendo agora preso pelas suas criaturas. Que absurdo! E quem manda prender Jesus era aqueles homens que tinham tramado. Eles estavam tramando desde o versículo 1. No capítulo 14, versículo 1 diz o seguinte: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo. Esses homens que não creram na mensagem de Jesus, não creram na sua pessoa, odeiam Jesus, porque Jesus confrontava o seu modo ímpio de viver. Jesus e a mensagem dele confrontavam os pecados daqueles homens. Então agora eles odeiam Jesus e querem matá-lo. Ninguém, meus irmãos, se humilhou tanto como Jesus. Por isso ninguém será exaltado como Jesus, porque ninguém foi tão baixo na sua humilhação. E o entendimento dessa injustiça e dessa humilhação do nosso Senhor deve, como o apóstolo Paulo diz, nos constranger. O apóstolo Paulo, ele escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, falando assim: o amor de Cristo nos constrange. Talvez esse entendimento, estar ciente da humilhação de Jesus, do que ele sofreu, talvez essa noite nos constrange a amá-lo mais. Talvez nos constrange a servi-lo com todas as nossas forças, porque a maior injustiça do mundo estava acontecendo nesse momento. E é interessante que aqui aparece o nome de 2 homens, o nome de Judas e o nome de Jesus. E no versículo 43, quando vai dizer que Jesus ainda falava, diz que chegou Judas, um dos 12. É interessante, entre vírgula, um dos 12, para nos mostrar que essa traição, meus irmãos, não foi por um qualquer. Essa traição foi por um amigo de Jesus, alguém íntimo de Jesus, alguém que conhecia ele, alguém que passou anos escutando sobre Jesus. Não é à toa que está aqui um dos 12. E a forma de Judas traí-lo, versículo 44, diz: ora, o traidor tinha dado a eles um sinal, aquele que eu beijar é esse. E no versículo 45 diz que depois de chamá-lo de mestre, diz que Judas beija Jesus. Irmãos, que coisa, por que um beijo? Porque algo tão íntimo, Judas escolher algo tão íntimo para trair Jesus.
Será que ele imaginava que Jesus ia tentar fugir, então ele propôs esse sinal para que Jesus não fugisse? Porque se ele chega e aponta de longe, é aquele. Será que passava na cabeça de Judas que Jesus ia tentar a fuga? O beijo, meus irmãos, é porque as maiores traições, em Provérbios diz que ela vem por pessoas que fingem nos amar. Em Provérbios 27, versículo 6 diz o seguinte: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. As piores traições são daqueles que fingem nos amar. E Provérbios 27, 6 diz que o bom amigo é aquele que faz feridas na gente. O bom amigo é aquele que fala a verdade para nós. O bom amigo é aquele que nos confronta, porque os enganosos, eles fingem nos amar com beijos enganosos. Provérbios 27, 6 está se cumprindo na vida de Judas, beijando Jesus com o beijo da morte. E Jesus morreu por causa também daquele beijo. Mas, meus irmãos, eu pensando assim, o que aconteceu com Judas? Porque ninguém resolve trair Jesus de um dia para o outro, meus irmãos. Eu fiquei imaginando que a apostasia é deixar Jesus, abandonar Jesus. Começou pequeno no seu coração, começou a crescer paulatinamente. Ninguém traz Jesus de um dia para o outro. Então eu fiquei imaginando que Judas, certa vez, talvez discordou de um discurso de Jesus. Judas ouviu a influência dos principais sacerdotes que não acreditavam em Jesus, então ele começou a ser influenciado pelos principais sacerdotes e anciãos. Eu fico imaginando que Judas ficou chateado com Jesus quando aquela mulher, lembram que ela perfuma Jesus com aquele perfume caro? E Judas fala assim: que desperdício, isso poderia ser vendido aos pobres. E Jesus chama a atenção de Judas na frente de todo mundo. Jesus fala: não atormentem a mulher, porque ela fez uma boa ação para comigo. Eu vejo que o pecado no coração de Judas, ele não nasceu de um dia para o outro para trair Jesus, foi algo crescendo. A apostasia no coração dele foi crescendo, discordando, ouvindo a influência dos incrédulos, não aceitando a repreensão de Jesus, achando que o Jesus falava estava errado. E Jesus, nós sabemos, irmãos, que ele tinha uma propensão para o pecado. Ele tinha fraqueza pelo dinheiro. Judas é aquilo que Jesus disse na oração do Getsêmani para os seus discípulos: vigiai e orai, porque a carne é fraca. Ele não vigiou. Ele inclusive não esteve atento na ceia quando Jesus dá a última oportunidade de arrependimento para ele. Porque na ceia Jesus abre o jogo e fala para eles: um de vocês vão me trair. Judas escutou aquilo, meus irmãos. Ele estava na mesa. Ele negou a oportunidade de arrependimento. O pecado foi crescendo no seu coração. Portanto, meus irmãos, eu penso, como eu falei de Pedro a semana passada, que Pedro falou que nunca ia deixar Jesus, lembram? Pedro falou assim: Jesus, todo mundo pode te negar e fugir, mas eu não, eu posso até morrer com o Senhor. E eu falei: gente, nunca diga nunca. Assim como Judas, a gente nunca deve dizer nunca. Nunca dizer que nós não somos capazes de trair Jesus, porque nós somos. Se o pecado começar a crescer no nosso coração, se a gente começar a dar ouvido para esse mundo incrédulo, se a gente começar a não resolver as pequenas coisas da nossa vida, deixar a amargura crescer no nosso coração, começar a criar ranço contra a palavra de Deus, não crer na palavra de Deus, nós podemos também dar o mesmo beijo da morte, que é o beijo da traição, o beijo do abandono, o beijo da apostasia. Nós não somos melhores do que Judas. Portanto, toda vez que ouvimos a palavra de Deus, é um chamado ao arrependimento. A ceia foi o último chamado para Judas. E é interessante que a apostasia, ela sempre tem uma cara de piedade. Veja, um beijo. Você não imagina alguém te traindo com um beijo.
Pessoas que apostam da fé, elas sempre têm uma desculpa piedosa. Elas sempre falam alguma coisa boa e criam uma boa desculpa para deixar Jesus. A apostasia, ela tem cara de piedade, meus irmãos. Meus irmãos, mas como que Jesus reage? Porque em outro evangelho, Jesus vai dizer para Pedro assim: porque esse que cortou a orelha do servo do sacerdote, no outro evangelho diz que foi Pedro. E Jesus fala para ele assim: você não acha que eu poderia pedir ao meu pai e ele mandaria 12 legiões de anjos? Você sabe quanto que são 12 legiões de anjos? 60.000 anjos. Uma legião, 12 legiões, são 60.000 soldados romanos. Então como que Jesus reage, meus irmãos? Ele poderia pedir ao Pai ali naquela hora e vir 60.000 anjos libertar Jesus. Ele tinha todo o poder, ele tinha toda a autoridade para fulminar aqueles homens. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, ele vai matar o diabo com um sopro. O que ele poderia fazer com aqueles homens? Dar um sopro. Mas, meus irmãos, Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia fala que ele é manso e humilde de coração. Jesus é aquele que se entrega, é aquele que vence morrendo. Ele inclusive questiona a violência deles no versículo 49. Por que vocês estão tão armados para me prender? Eu estava no templo aqui todo dia. Tudo isso, meus irmãos, que está acontecendo, a forma de Jesus ser preso, a sua reação é para que se cumprisse as Escrituras. No versículo 49 Jesus fala: mas isto é para que se cumprisse as Escrituras. Que Escrituras? O profeta Isaías, no capítulo 53. Ouça o que diz o versículo 7: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi oprimido e humilhado. No versículo 12, a parte B diz: e ele foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vocês estão vendo o caráter de Jesus, meus irmãos? Jesus, ele é humilhado e ele não abre a boca. Jesus, ele é contado com os transgressores, ele é tratado como um ladrão, como um bandido. Tudo foi profetizado pelo profeta Isaías, agora se cumprindo. Por isso que Jesus não reage. Mas aqui, meus irmãos, tem o valente Pedro. Como eu falei, o outro evangelho diz que esse que cortou a orelha do servo era Pedro. Mas será que Pedro era tão bom de mira assim que ele mirou na orelha e cortou a orelha? Não, meus irmãos. A vontade de Pedro era cortar a cabeça dele. Esse servo se chama Malco. O outro evangelho fala que ele se chama Malco. Ele foi bom de desvio. Ele desviou e pegou na orelha, porque a vontade de Pedro era cortar a cabeça daquele homem. É interessante que quando Pedro fala que estava disposto a morrer por Jesus, ele não estava brincando, né? Ele estava falando sério. Tanto que ele foi valente. Mas depois que Pedro diz que viu que Jesus não reage, o versículo 50 fala que todos o deixaram e fugiram. Todos abandonaram Jesus. Todos fugiram, porque viram que Jesus não reagiu. E olha que Pedro tinha falado que, se possível, morreria com Jesus. Talvez Pedro, ele ainda achava que Jesus não precisava morrer, embora Jesus já tinha falado para eles várias vezes: eu preciso morrer, eu vou ser entregue na mão dos pecadores para salvar vocês. Jesus já tinha avisado isso várias vezes. Talvez Pedro ainda não tinha entendido. Pedro então saca da espada. Eu fiquei pensando, será que nós podemos ser Judas, como eu falei? Mas será que nós também às vezes não podemos ser um pouco de Pedro?
Quando os nossos direitos, em momentos difíceis, quando os nossos direitos são ameaçados, a gente fica indignado, e se a gente pudesse, a gente arrancava a espada, não é mesmo? Quando os nossos direitos são ameaçados, quando a gente sofre uma injustiça. Certa vez eu quis pegar a espada. Eu estava no Timor-Leste e a gente morava na base missionária, e daí a gente começou a fazer culto na comunidade. Vinha mais ou menos uns 20 adultos e umas 50 crianças. No Timor-Leste, menino daqueles que fala, dá na árvore, né? Cada família tem em média 8, 9 filhos. Então o culto lotado. E certa vez a gente está no culto e começa a cair pedra no telhado da base missionária. Passa um pouco, começa uma chuva de pedras. Um dos jovens que era o líder da milícia do bairro, ele falou assim que ele em breve ia botar fogo na base missionária. Teve um dia que ele entrou na base junto com uma gangue de uns 30 homens, e ele começou a xingar a gente, a zombar da nossa cara. Ele começou a quebrar as coisas. Ele queria pegar inclusive o carro da base para dirigir. E eu lá, uns 3, 4 homens com mais umas 10 mulheres missionárias, a gente teve que engolir tudo calado. E ele falou: vocês não vão ficar aqui, eu vou botar fogo nessa base. O chefe da milícia do bairro que a gente morava, que o diabo se levantou com tantas crianças, com as pessoas ouvindo o evangelho. Meus irmãos, no Timor-Leste, eu tinha um time de futebol lá que o mais alto, meu zagueiro, tinha 1,70 m. Então eles são pequenininhos. Esse jovem se chama Anthony, ele tinha talvez 1,55 m. O meu sonho era encontrar ele no Brasil, fora da milícia, fora da gangue dele. O meu sonho era pegar ele, eu queria bater tanto nele. Eu ficava pensando assim: se eu encontrar esse cara no Brasil, fora da proteção dele, fora da milícia, fora dos porretes que ele tem, eu vou bater tanto nesse cara. Eu até sonhava com isso, irmãos. O tanto que ele zombava de nós. No Timor-Leste é muito comum a malária. Certa vez chega a notícia para nós: o Anthony está com malária. Daí nós crentes, né? Vamos orar por ele. Mas no fundo do meu coração, qual que você acha que era meu desejo? Quando nós fomos orar por ele, o Espírito Santo pegou e me lembrou de Romanos, onde fala que nós devemos pagar o mal com o bem. Virei para Sharon, acho que nós devíamos ir lá orar pelo Anthony. E daí o Espírito Santo ainda falando no meu coração, e ainda nós passamos numa vendinha, compramos fruta, suquinho, e a gente foi lá orar pelo Anthony. E ele ficou bom. E depois a perseguição acabou, porque o que ele falava no bairro, que é a oração dos missionários, livrou ele da morte. Mas o meu desejo era puxar a espada para ele, e não cortar só a orelha não, era cortar a cabeça, igual Pedro. Às vezes, meus irmãos, quando nós sofremos injustiça, o nosso modelo é o Senhor Jesus. Porque se eu pago o mal com o mal, quem vence? O mal vence. Mas o apóstolo Paulo nos orienta em Romanos 12, 21 a nós pagarmos o mal com o bem. Isso é cristianismo. É isso que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos. Porque aquela orelha cortada, aquele servo malco, ele estava com um porrete na mão para bater em Jesus. E vocês sabem da história do que Jesus faz com a orelha dele? Em outro evangelho diz que Jesus fura a orelha daquele homem que queria bater nele de porrete. Esse é o nosso Senhor. Quando nós pecamos contra Ele, nós queremos fazer o mal contra Ele, entre aspas, porque o pecado é fazer o mal contra Deus. Ele ainda nos abençoa, mesmo nós pecadores, com porrete na mão, para bater no Senhor. Como não ser constrangido pelo amor e pelas atitudes de Jesus? Como não amá-lo mais ao ver a sua injustiça? E como Jesus reage aos seus malfeitores?
Por vezes, meus irmãos, a igreja confunde o reino de Deus com a espada, com poderes políticos. E toda vez que a igreja na história pegou a espada, toda vez que a igreja se misturou com a política, a igreja fez besteira. Já ouviu falar das cruzadas? Procura na história da igreja as cruzadas, aonde territórios a igreja quis reconquistar por meio da espada, e eles usavam inclusive uma cruz nas suas roupas. Nossas armas, meus irmãos, não são a arma de Pedro levanta, porque as nossas armas não é uma revolução que nós queremos. Hoje o Diego ensinou aqui que eles esperavam que Jesus fosse um revolucionário político, que Jesus ia libertar os palestinos, os judeus do Império Romano. Mas a revolução que Jesus quer causar, meus irmãos, é no nosso coração. A revolução que Jesus quer causar é mudar o seu coração, transformar a sua relação com Deus, transformar a sua relação com a sua esposa, transformar a sua relação com seus filhos. Jesus quer fazer uma revolução de dentro para fora na nossa vida. A espada do reino de Deus não é a espada de Pedro, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. As nossas armas não é uma revolução política, as nossas armas é oração, palavra, adoração. Pedro estava puxando a espada errada. Mas, meus irmãos, ainda tem mais um fujão aqui. Veja comigo o versículo 51. Versículo 51 diz que um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Meus irmãos, que jovem é esse? Não fala o nome dele. Os comentaristas bíblicos acham que é Marcos, o escritor, que escreveu através dos relatos de Pedro. Mas sabe quem eu acho? Eu não estou dizendo que é, porque a Bíblia não fala que é. É uma inferência minha. Eu acho que é aquele jovem rico. Vocês lembram do jovem rico? Que Jesus manda ele vender tudo, dar aos pobres e seguir Jesus. Eu fico imaginando, será que ele levou ao pé da letra e se converteu, vendeu tudo e tinha só um lençol para seguir Jesus? Eu imagino que é ele. Mas os comentaristas acham que é Marcos. Mas veja, irmãos, que é um fujão, alguém que foge com os demais. Ele prefere ficar nu do que ficar com Jesus. Ele prefere passar a vergonha de ficar nu, que a nudez significa a vergonha do pecado, do que ficar com Jesus. É interessante que aqui, quando Jesus está sendo preso, é no jardim do Getsemane. Jesus tinha acabado de orar e veio Judas com todo mundo para prender Jesus. Estavam no Getsemane ainda. É interessante que aqui num jardim, Jesus está obedecendo a Deus. Aqui num jardim, um homem está ficando nu e correndo de Deus, de Jesus. Como aconteceu num outro jardim no Éden. Num outro jardim no Éden, os homens, Adão e Eva, eles desobedecem a Deus e a sua nudez também é percebida. Eles conseguem perceber o seu pecado na sua nudez. E lá no Éden, o jardim, a nudez de Adão e Eva foi coberta pelo próprio Deus. Então aqui, meus irmãos, eu faço uma relação com o que aconteceu no Éden, naquele jardim do Éden, agora no jardim de Getsemane. Agora Jesus, como o segundo Adão, ele está escolhendo obedecer a Deus. Lembra da oração dele no Getsemane? Na sua aflição, o segundo Adão, representado na pessoa de Jesus, ele escolhe obedecer a Deus para cobrir a nossa nudez, o nosso pecado. E o primeiro Adão, ele fez uma escolha para a sua própria vontade. Ele escolhe desobedecer a Deus e por isso ele vê a sua nudez. Mas agora Jesus, ele está fazendo o contrário. Ele está obedecendo a Deus em detrimento da sua própria vontade, para se tornar o autor da nossa salvação.
para que nós, agora pela sua graça, devido à sua obediência nesse jardim, nós sejamos salvos. Então nós nos tornamos pecadores num jardim por causa da desobediência de um homem, e agora nós nos tornamos salvos por causa da obediência de um homem no jardim, Jesus Cristo, o segundo Adão, para cobrir a nossa nudez. Glória a Deus por isso, porque nós, como esse homem, nós, como os demais discípulos, todos o deixaram e fugiram. Todos desobedeceram a Deus. Todos abandonaram Jesus. Todos deram o beijo da morte. Você pode imaginar isso? Todos deram o beijo da morte, porque o salário do pecado é a morte. O beijo da morte vai continuar sendo para todos aqueles que não creiam. O beijo da morte é a todos aqueles que não se arrependerem e não se tornarem discípulos de Jesus. Esses continuam com o beijo da morte. Mas há um outro beijo que eu quero que vocês vejam comigo agora em Salmos, no capítulo 2. Há um outro beijo que Salmos capítulo 2, versículo 12 nos mostra. Assim diz a palavra de Deus: beijem o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Há um beijo que você pode dar em Jesus essa noite. Eu chamo de beijo do refúgio. Um beijo que significa intimidade. A palavra de Deus fala: beijem o filho, porque em breve se acenderá a sua ira. E a palavra fala que nós somos bem-aventurados se nós beijarmos Jesus e nos refugiarmos nele. Portanto, eu chamo esse beijo de o beijo do refúgio. O beijo de todo aquele que entendeu que Jesus foi humilhado, que Jesus foi maltratado por causa dos nossos pecados. E nós, como aqueles discípulos, todos fugimos e abandonamos Jesus. Qual beijo você vai dar hoje? O beijo da morte ou o beijo do refúgio? E que a partir desse beijo, cada um de nós possamos pagar o mal com o bem, assim como o nosso Senhor Jesus fez, porque esse é o exemplo do nosso Salvador. Vamos orar, abaixe sua cabeça.